Salve! Esse é o nosso quarto vídeo na série de leituras explicadas sobre os comentários da Guerra da Gália, de Caio Júlio César. Essa é uma série de vídeos voltada para estudantes no nível intermediário de latim, que já conheçam casos, já conheçam o básico da gramática, mas estejam ainda com umas certas dificuldades para pegar um texto original da época clássica e ler do começo ao fim. Então eu espero que essa série de vídeos ajude a dar um empurrãozinho para facilitar a sua leitura. Bom, nos vídeos anteriores dessa série, nós lemos que Orgetorix, um líder dos Helvécios, planejava uma migração em larga escala, né, saindo dos territórios dos Helvécios para tomar o resto da Gália, e para isso ele tinha se aliado a outros líderes gauleses da região, né, líderes dos Séquanos e dos Aedui. Com o Dumnorix, o líder dos Haedui, ele chegou até mesmo a dar sua filha em casamento, de modo a estreitar ainda mais a ligação entre esses povos. E antes de continuar, eu acho que cabia aqui também explicar algumas coisas sobre a organização política de governo das tribos gaulesas da época, né? De modo geral, os povos gauleses, a maioria dos povos da região ali, não tinham monarquias, né, no estilo de monarquias absolutistas, com poderes muito concentrados em uma pessoa só por todo o tempo de vida. Pelo contrário, haviam formas de governo até bastante sofisticadas, com eleições regulares, É que quando Orgetorix diz que pretendia tomar o poder dentre os Helvécios, e esperava que seus aliados fizessem o mesmo em suas tribos, o que ele queria era basicamente dar um golpe de Estado, não é? Ele queria fazer algo que a organização do seu povo não permitiria. Então, isso poderia terminar muito mal para ele. E, de fato, nós vamos ver aqui que é o que acabou acontecendo. Eres es Helvetiis perindicium enuntiata. Uma frase bastante simples, a gente pode entender que aquela coisa se refere à tentativa de Orgetorix de tomar o poder, né? O que ele tinha comentado com seus aliados, seus outros aliados gauleses, né? E enuntiata significa o que significa que foi anunciada, que foi informada, né? Chegou um anúncio, né? O nuntius, lembrando que nuntius é um mensageiro, uma mensagem, chegou até os Helvécios, que está aqui no caso dativo, né, porque foi quem recebeu essa mensagem, e perindicium através de evidências, através de coisas, né, que mostrassem a existência dela. Infelizmente, César não entra em detalhes aqui, a gente não pode saber só pelo texto dele como foi que chegou até os Helvécios essa informação, que eles ficaram sabendo desse plano do Orgetorix de tomar o poder, né, junto com o plano de migração. Então, o que nós temos agora? Moribus suis, Orgetoricem ex vinculis causam dicere coegerunt, damnatum poenam sequi oportebat, ut igni cremaretur. Vamos ver a primeira parte dessa sentença. A gente tem, logo no começo, duas palavras no ablativo plural, o que vai indicar o meio, né, como que alguma coisa acontece. Então, moribus suis, de acordo com as suas tradições, de acordo com seus costumes. E o verbo que aparece no final, o coegerunt, eles coagiram, eles forçaram, né? E o complemento desse verbo vai ser uma oração inteira que vai estar dentro do acusativo com infinitivo, que no caso vai ser o quê, né? Eles queriam levar o Orgetorix como se fosse a um tribunal, né? A dizer a causa, né? Causam dicere é uma expressão romana que significa um acusado se defender. E, pelo que César dá a entender nesse texto, já não havia muito como ele se defender, era talvez só a condenação mesmo. E ex vinculis, porque ele estaria preso, né? Ele foi preso quando foi descoberto tudo aquilo, e vinculum pode ser uma corrente, então ele estava acorrentado, estava preso e foi levado para sua condenação assim. Prosseguindo. Damnatum poenam sequi oportebat. O que nós temos aqui é um verbo oportebat, que é um daqueles verbos que não tem sujeito, né?
Ele tem um objeto, mas não tem o sujeito. E o oportebat significa o quê? Que convinha, ou que deveria ser, né? Ou que o normal seria, o certo seria, o objeto do oportebat vai ser essa outra oração que também está no acusativo com infinitivo. É uma oração, são só 3 palavras, bastante simples, a gente não precisa muito quebrar um código de cores. Mas a gente vê que o damnatum, no caso, significa o quê? O condenado, né? Que no caso vai ser o orgetorix, e poinam sequi, poderia parecer seguir a pena, na verdade é receber uma pena, né? E no caso vai ser uma pena bastante séria, que é ser queimado no fogo. Então, ut, que indica o propósito, né? E o ut com o modo subjuntivo vai indicar o propósito de alguma coisa. Então, cremaretur, que ele fosse queimado, aqui na voz passiva, e igni, pelo fogo. Parece meio redundante queimar no fogo, mas foi assim que César escreveu. Eu chamo a atenção aqui que igni é uma palavra que forma o ablativo com i no final e não com e. Normalmente, né, na terceira declinação se usa o e, mas igni é uma das exceções. Muito bem, seguindo em frente. Die constituta causae dictionis orgetorix ad iuricium omnem suam familiam et omnes clientes obaeratosque suos quorum magnum numerum habebat eodem conduxit per eos ne causam diceret se ripuit. Aqui nós temos uma sentença maiorzinha e vamos ver o que o orgetorix resolveu aprontar, né? Antes de chegar até o verbo, vamos olhar alguns elementos que podem parecer mais confusos, mas que a gente consegue entender de pouquinho em pouquinho. Die constituta são 2 palavras num ablativo singular e estão indicando o tempo, né? Qual foi o dia. Lembrando que dia às vezes é usado no masculino, às vezes no feminino. Constituta significa o quê? No dia decidido, né? No dia que foi decidido para alguma coisa, que é o que nós logo vamos ver. Lembrando que quando nós temos uma indicação de tempo, né? Quando uma coisa acontece, ela vem no ablativo puro, sem preposição. E em seguida nós temos causae dictionis. Causae poderia ser tanto genitivo como um dativo, né? E dictionis só pode ser um genitivo. Mas aqui o que a gente pode entender é o seguinte: dictio significa basicamente o julgamento, né? Que tem a ver com o dicere causam, portanto, dictio, formando um substantivo a partir do verbo dicere, vai ser o julgamento. Então, o dia determinado do julgamento, né? O dia determinado do julgamento, então, portanto, dictio, e depois causae complementa dictio, ou seja, o dia do julgamento, né, do dizer de causa, se a gente fosse tentar traduzir de uma forma mais literal. Em seguida, nós temos aqui uma oração um pouquinho grande, mas como são vários elementos no acusativo, não é muito difícil entender. Nós temos orgetorix no nominativo, é o único elemento no nominativo, então nós já podemos esperar que ele vai ser o sujeito de um verbo, mas antes de chegar no verbo, nós ainda temos vários elementos. Então, primeiro é o ad iuricium, que é para o julgamento, né? O que o orgetorix vai fazer para o julgamento? Bom, antes de chegar ao verbo, nós vemos que ele faz alguma coisa que envolve toda a sua família, e família, lembrando que não significa a mesma coisa que nós dizemos em português, família. Família em latim tem muito mais a ver com os servos ou os escravos. Então, todo o seu conjunto de escravos seria uma forma melhor de entender família, e todos os clientes e devedores seus. Lembrando que clientes seriam como se fosse servidores, eram pessoas que tinham uma relação específica, né, com um determinado patronos, no caso aqui o orgetorix, que deveria prover proteção, deveria prover alguns serviços, auxílio, dinheiro para essas pessoas, e elas em troca proviam outros serviços, como por exemplo defendê-lo, né, fisicamente em caso de uma confusão como essa. Já os obairatos são devedores, são
como se fossem escravos, mas escravizados por razão de dívida, e não por guerras ou outras razões que fossem, né? E lembrando também que essa é uma descrição que Júlio César, um romano, está fazendo das relações de um determinado gaulês, né? Talvez não fossem os termos mais precisos, mas a gente pode se ater na ideia geral. Ele levou seus escravos, seus servos, as pessoas que tinham algum vínculo a ele, né? E vamos finalmente chegar ao verbo, pulando uma oração relativa que a gente vai olhar já já, mas é mais fácil olhar primeiro para o verbo. Então, o Orgetorix conduziu, né, conduxit, levou todas essas pessoas para o mesmo lugar, né? No mesmo lugar, Eoden. Eoden pode ser tanto um pronome como um advérbio, dependendo do contexto. Aqui, como aparece sozinho e tem um verbo de movimento, né? Leva no mesmo lugar para o julgamento, né? Ad iuricium. E voltando para aquela relativa, nós temos o quê? Quorum magnum numero habebat, ou seja, dos quais, né, quorum, ele tinha um grande número. Ele tinha um grande número, uma grande quantidade de quê? De devedores, né, dos oberatos, os devedores que viviam no regime de escravidão com ele. Eventualmente, isso poderia também ser interpretado como se referindo a muitos clientes, mas, de qualquer forma, a ideia está bem clara aqui. E, por fim, o último verbo vai ser eripuit, que nesse caso aqui, né, dessa forma, se libertar, né? Eripuit, tirar para fora, mais ou menos tem essa ideia geral, esse verbo. E se, né, ele próprio, né, assim mesmo, o Orgetorix, se eripuit, se libertou, se tirou para fora ali da prisão em que ele estava, da prisão temporária que ele estava, através deles, né, através de todo esse pessoal que ele levou para o julgamento. Para quê? Nós temos esse trecho em vermelho, né, calçam diceret, ou seja, para que ele não fosse para o julgamento, não precisasse ser julgado. Lembrando que o Orgetorix, como a gente viu antes, era o mais rico entre os helvécios, era o mais rico, o mais poderoso, então, naturalmente, era uma pessoa difícil de se prender, difícil de se condenar à morte, né? Ele iria resistir, iria tentar trazer os seus aliados, seus servos, para conseguir, de alguma forma, escapar. Então, cum civitas obeam rem, iniquitata armis, iussum exequi conaretur, multitudinenque hominum ex agris magistratus cogerent, Orgetorix mortus est. Bom, aqui nós vamos ver que vai acontecer mais confusão ainda entre os helvécios, né? Nós temos a conjunção cum. Quando nós temos um cum que naturalmente aqui não é seguido por nenhum ablativo, fica bastante claro que ele é uma conjunção e nesses casos é comum, né? Nós temos um verbo no subjuntivo. Então a gente pode ir lá, olhar logo para o finalzinho e ver que tem o conaretur, né? Tentasse, né? Quando tentasse, ou em português a gente pode usar um indicativo, né? Quando tentava. E os elementos que estão no nominativo aqui nessa frase são o quê? Civitas, ou seja, a civilização, né? Os helvécios como um todo, e iniquitata, ou seja, provocada, né? Incendiada metaforicamente. Incendiada, incitada pelo quê? Por essa coisa, né? Oben ren. Essa coisa, naturalmente, o Orgetorix tentando fugir da condenação. Então, quando a civilização dos helvécios, por essa coisa incendiada, tentou exequi a gente pode entender aqui como conseguir, né? Fazer de fato a coisa, no caso, ius sum. Ius é o direito, né? De uma forma bastante ampla, mas a gente pode entender como fazer valer a lei, né? Fazer valer a sua lei. E lembrando aqui, né, sum, a gente tem o pronome sum, se referindo a civitas, e através de armas, né, um ablativo solto. Porque eles viram que o Orgetorix iria recorrer à força, né, chamando muita gente ali para libertá-lo, então os helvécios como um todo viram que tinham que tentar, né, fazer valer a lei por força das armas. Multitudinenque, ou seja, o sufixo que, né, valendo como uma conjunção. E lá no final que nós vamos encontrar o verbo e um nominativo.
que no caso é magistratus, com esse U longo no final, indicando que é o plural, né, já que é um nome na quarta declinação, e magistratus pode significar oficiais de governo, de uma forma bem geral. Nesse caso aqui, dá a entender que nós estamos falando dos governantes, né, dos principais governantes ali dos Helvécios. Então, esses governantes, cogerent, aqui é o mesmo verbo cogere que nós vimos na sentença anterior, mas tem um significado um pouquinho diferente por causa do contexto. Quando nós vemos que os magistrados, né, os governantes, traziam ou conduziam essa multidão de pessoas dos campos, né? Então, os governantes, né, tentam trazer uma multidão de pessoas dos campos, né, as forças armadas dos Helvécios, digamos assim, para resolver aquela situação do Orgetorix. E, por fim, o que acontece é que o Orgetorix morre, né? Lembrando que o verbo mori é depoente, então tem que estar sempre na voz passiva, né? Orgetorix é morto ou Orgetorix morreu, se diz da mesma forma. Mais especificamente, nessa sentença, como foi usada uma construção com o cum lá no começo e depois os verbos no imperfeito do subjuntivo, isso quer dizer que quando essas coisas aconteciam, né, então quando os magistrados traziam essas pessoas e a civilização tentava fazer valer a lei, nesse contexto o Orgetorix morre. Então, na verdade, ele morreu durante, né, todas essas coisas que iam acontecendo. Esse é o significado do cum junto com o tempo imperfeito. Então, bom, assim nós já vemos que todo aquele plano do Orgetorix de tomar o poder, de conduzir uma migração para conquistar o resto da Gália, já não vai funcionar porque o próprio Orgetorix morreu. Mas o plano continua. Post eius mortem, nihilo minus Helvetii id quod constituerant facere conantur, ut finibus suis exeant. O que nós temos aqui é o seguinte: post eius mortem, ou seja, depois da morte dele, e aqui novamente a gente vê o pronome possessivo eius se referindo não ao sujeito dessa frase, mas a um outro elemento que não aparece aqui, no caso o Orgetorix. Nihilo minus significa ainda assim, de qualquer forma, não sem ter diminuído. E Helvetii, agora sim, um nominativo, que é o sujeito da oração. Helvetii concorda com o verbo lá no final, né? Conantur, e o objeto de conantur, o que eles tentam, é essa oração que está em verde, no acusativo com infinitivo. Como é uma oração bastante simples, eu novamente achei que nem precisava colocar mais código de cores. Porque o que nós temos é id, ou seja, aquilo, né, isso, id quod constitueram facere, ou seja, aquilo que eles tinham decidido fazer. E a oração final explicando novamente o que era, né, isso que eles tinham decidido, né, para que saíssem das suas fronteiras, né, do seu território. Ou seja, os Helvécios, mesmo sem o Orgetorix, que queria tomar o poder, ainda assim mantinham o plano de conquistar novos territórios. Muito bem, mostrando que, de fato, era um desígnio bastante forte entre aquele povo, né? Não era só uma coisa, só um projeto daquele indivíduo sozinho. E aqui, como é que isso se desenrola? Vamos ver. Ubi iam se arenren paratos esse arbitrati sunt, oppida sua omnia, numero ad duodecim, vicos ad quadringentos, reliqua privata aedificia incendunt. Essa sentença começa com um ubi, que pode significar tanto onde quanto quando, então vai ser uma conjunção, né, de fato. E o verbo que aparece conjugado vai ser só lá no final o sunt, né? Mais especificamente uma construção arbitrati sunt. Lembrando que o verbo arbitrari é um verbo deponente, então ele sempre vai vir na voz passiva, né? E arbitrati sunt está no pretérito perfeito. Então, os Helvécios, que é de quem nós estávamos falando, né, desde antes, decidiram, ou melhor, julgaram, né, consideraram o quê? Se, ou seja, eles próprios,
paratos esse, ou seja, estar preparados. Quando eles julgaram eles próprios já estarem preparados para aquela coisa, né, para a emigração, para ir para novos territórios, o que eles fazem? Aqui nós temos uma oração um pouquinho grande, mas também são vários elementos no acusativo e não é difícil de entender. O verbo lá no final é incendunt, ou seja, incendeiam, põem fogo. Então eles vão pôr fogo em todas as suas ópida, podem ser fortalezas ou pequenas cidades, né, cidades fortificadas normalmente. Logo em seguida a gente tem número, a gente tem um ablativo que descreve alguma propriedade de alguma coisa, né? Que no caso está descrevendo a quantidade. Então, essas fortificações que estavam no número, né? Portanto, número vem no ablativo, ad duodecim. E é comum a gente ver essa construção de números, ou no caso aqui no ablativo, número, ad, né, proposição ad mais um número para indicar a quantidade. Então, eram 12 duodecim dessas fortificações. Oikos são vilarejos, né, pequenos vilarejos, e são 400. Então, 400 vilarejos, 12 cidades fortificadas e os restantes edifícios privados. Lembrando que aedificium é um neutro, né? Então, aqui nós temos um neutro plural, né? Ou seja, os restantes edifícios privados, as construções privadas, casas, e celeiros e tudo mais, eles põem fogo em todas essas coisas. E aí pode parecer bem chocante. Caramba, por que eles vão pôr fogo em tudo isso? Nós já vamos ver na próxima sentença a explicação. Frumentum omne, praeter quod secum portaturi erant, comburunt, ut domum reditionis spe sublata, paratiores ad omnia pericula subeunda essent. Então, o que nós temos? Primeiro, nós temos mais coisas que eles estão queimando, né? Comburunt significa também queimar, queimam. O verbo comburere. Eles queimam o quê? Frumentum, já é a segunda vez que essa palavra aparece nessa série, que se refere aqui a grãos, né? Normalmente trigo, que é grãos dos quais eles se alimentam. Então, todo o frumento, né? Todo o grão. E aqui eu coloquei num verde mais escuro uma outra oração que descreve, né, esse alimento, que é o quê? Praeter quod, ou seja, além do qual portaturi erant, ou seja, os helvécios, né, que está aqui oculto, mas dá para a gente entender. Portaturi significa o quê? É o particípio futuro, né? Ou seja, eles estavam para levar, né, eles levariam no futuro, eles carregariam no futuro consigo, né? Secum. Além do trigo que eles carregariam consigo, né? Tudo que sobrasse, eles iriam pôr fogo. E por que eles fazem isso? Aqui nós temos um ut introduzindo uma oração de propósito. Então, o ut, para indicar propósito, como eu já disse, vai vir com o verbo no subjuntivo, né? O verbo no subjuntivo aparece só lá no final, depois de vários elementos que a gente pode tentar entender com calma. Então, ut essent, e o que nós temos aqui no nominativo é o paratiores, ou seja, é o adjetivo paratus, o particípio, né? Mas funciona como adjetivo aqui. Paratus significa preparado. Então, paratiores, mais preparados, né? Então, para que essent, ou seja, estivessem mais preparados, nós temos um ad aqui que indica propósito, né? Porque é um ad com um gerundivo. Então, ad omnia pericula subeunda. Subeunda significa o quê? O verbo subire, né? Pode significar tanto subir como em português, mas também passar por ao longo de perigos, como é aqui o caso, né? Então, a ideia é para estarem mais preparados para passar por todos os perigos, e por fim esse elemento em roxo. Esse elemento em roxo contém um ablativo, né? Spe sublata, ou seja, esperança levado embora. É um ablativo absoluto, no caso, com a esperança removida. Esperança removida de quê? É o resto do que está aqui dentro no roxo, que a gente pode analisar melhor agora. Domum reditionis. Reditio vem do verbo redire,
que é voltar, né, ir de volta, e ir de volta para casa. Casa no acusativo, ireritionis no genitivo. Por quê? Porque é a esperança de voltar para casa. Então, removida, perdida a esperança de voltar para casa, porque eles queimaram as casas, porque eles queimaram tudo, não tem mais casa para voltar, eles estariam mais preparados para passar por todos os perigos. Não sei se essa é uma boa estratégia, parece uma coisa bastante extrema, bastante assustadora, inclusive. Mas foi isso que os helvécios tentaram fazer para tomar mais territórios na Gália. Então, mesmo com Orgetorix morto, o plano continua. Vamos ver como isso tudo vai se desenrolar nos nossos próximos vídeos nessa série. Até lá, in proximum e curate ut valeatis.